Meu nome é um nome comprido pra caramba, meu nome é Ana Paula Cabral Couto Pereira. Hoje é dia 30 de julho de 2021. Estamos aqui no Passando o Café, que é uma ação do projeto de extensão Café de Corredor, rodas de conversa com possibilidades de sociabilidade e inclusão, e o objetivo dessa ação é conhecer um pouco mais da comunidade da UF e os seus membros e como que os seus membros têm enfrentado a realidade da pandemia ocasionada pela Covid-19, né? Hoje, como entrevistadores, temos o professor André Miranda, do Departamento de Assuntos Pedagógicos da UF e colaborador do projeto, e eu mesma, Raquel Preto, professora do Departamento de Ciência da Informação e coordenadora do projeto Café de Corredor. Nossa entrevistada de hoje é a professora Ana Paula Cabral, coordenadora geral do Colégio Universitário Geral do Reis, o nosso Colune, o nosso querido Colune da UF. Boa tarde a todos aí. Primeiro, agradecer o convite, né, de estar aqui participando com vocês. Meu nome é um nome comprido pra caramba, meu nome é Ana Paula Cabral Couto Pereira, e nasci no Rio, mas fui bem criança, né? Fui com 7 anos de idade para Macaé, então eu costumo dizer que eu me considero macaense. Tenho o privilégio de ter sido criada no interior, e fiz faculdade aqui, matemática na UF, e aí casei. Inclusive, a UF é que me deu um esposo, sabe? Porque eu conheci também meu esposo na faculdade. E aí, quando a gente foi começar a trabalhar, casamos, aí voltamos para Macaé, que foi onde teve a oportunidade do primeiro emprego e tudo. E aí, nossos 2 filhos, eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho uma filha de 19 e um filho de 17. Os 2 nasceram em Macaé e tivemos uma relação assim, muito forte com Macaé, então é uma cidade que eu curto bastante. E foi em 2013, né, que eu fiz o concurso para o Colune, para o Colégio Universitário, e aí estou na UF desde 2014 como servidora, né? Meu mestrado eu também fiz na UF, também em matemática. Então, assim, a minha vida acadêmica e profissional ela é toda ligada à Universidade Federal Fluminense, a qual eu tenho um carinho enorme e muita satisfação de poder retribuir, né, um pouco do que a UF me deu, agora também contribuindo para novos formadores de opinião, formação acadêmica. Na verdade, eu fui aquele tipo de boa aluna. Eu costumo dizer que, assim, não me considero inteligente, mas sempre fui muito estudiosa. Então, isso vinha um resultado muito positivo, né? Eu até, assim, acho que eu não tinha dificuldade, eu estudava menos, como matemática. E disciplinas que eu tinha muita dificuldade, por exemplo, história, sempre foi muito difícil para mim. Era aquelas matérias que eu estudava muito e às vezes ia com nota melhores, porque estudava muito. O que aconteceu? Como eu acho que toda boa criança que principalmente estuda em escola particular, eu lá pelo 6º, 7º ano ali, veio à minha cabeça fazer questão de medicina. Quando eu fui para o ensino médio, e aí veio essa experiência, né? Aí os meus pais precisaram me tirar da escola particular, e aí falaram, não, faz algum curso que já dê para fazer algum trabalho. E aí, na época, o colégio estadual tinha formação de professores, optei por fazer formação de professores, e eu fiz a prova, até então eu não sabia que eu também passaria para a escola técnica, né, que era o curso de eletrônica. Essa minha ida para fazer formação de professores é que foi realmente um divisor de águas na minha vida, inclusive profissional. Lá nesse curso, eu conheci uma professora, o nome dela é Bernadette Coutinho, lá de Macaé,
nem sei se ela ainda está viva, mas essa professora, ela viu a minha aptidão por matemática. Eu era aquela aluna assim, muito boa em matemática, então ajudava todo mundo, mas eu mesma não tinha alguma noção de que com a matemática podia ser minha profissão, né? Eu não tinha a menor noção disso. E aí ela foi me estimulando muito. Eu, com 14 anos, ela me levou para um congresso em Sergipe, de educação matemática. E eu estava exatamente no segundo ano do ensino médio. Isso, para mim, foi assim, o máximo, o ápice, né? Eu digo que tudo da minha vida profissional eu devo a ela, de ela ter percebido, de ter dado esse empurrão. E, a partir dali, e aí, claro, também fazendo um curso de eletrônica, que muito ligado à parte de exatas, né? Então, eu tinha muita física, muita matemática. Não tinha nada de química, mas a física e matemática era um curso bem pesado. Me veio realmente. Aí eu falei assim, poxa, eu gosto, estou gostando de formação de professores, estou me identificando com matemática, com a questão de ensino de matemática, vou fazer o vestibular para matemática. Claro que foi aquele choque meio inicial para todo mundo. Como assim? Você é uma pessoa tão inteligente a fazer matemática? Claro que teve esse discurso, sim, e eu obrigatoriamente tive também que me inscrever para algumas engenharias. Então, fiz o vestibular, na época não tinha Enem, né, quando eu ingressei, eu fiz na época 7 vestibulares. Curiosamente, fiz o do IME, foi o primeiro ano que abriu o IME para mulheres. Eu estava lá fazendo o vestibular e a primeira prova foi de matemática. Zerei a prova. E aí aquilo foi meio que uma frustração. A primeira prova de vestibular e tudo. Eu falei assim, gente, o que eu vou fazer em matemática? Se eu não sei matemática, né? Foi até meio que um choque aquilo. Uma menina de 17 anos fazendo vestibular, e aí esse choque de realidade, as pessoas meio falando assim, como é que você vai fazer matemática? Vai ser professora a vida toda? E ainda, primeiro vestibular, aconteceu isso. Eu fiquei meio baqueada, mas aí passei para a UF, né, para matemática, passei para a UERJ na época também para matemática, e passei para o UENF, passei para a Viçosa também em matemática, e passei para o UENF para fazer engenharia de produção lá. Claro que aí os meus pais, e era em Campos, perto de Macaé, aí meus pais, não, você vai para o UENF, vai escolher matemática. Só que eu tinha já, quando eu fui chamada para o UENF, eu já tinha cursado uma semana na UF, né? Que entre a UERJ e a UF, eu optei pela UF, já tinha cursado uma semana. Na época, a matemática era ali no Valonguinho, do lado do Plaza, né? Então, assim, a facilidade maravilhosa. Aí, beleza, dei aquela parada, fui para a UENF, fiz a matrícula na UENF, mas a minha matrícula na UF ainda estava vigente. Quando eu fui para a UENF, eu não sei se vocês conhecem Campos, mas a unidade da UENF em Campos, ela é lá no Cafundó do Judas, você tem que ir aonde o vento faz a curva. Na época, tinha que pegar 2 condições para ir, e eu sei que eu fui 2 dias de aula e falei para os meus pais, e falei assim, olha, pelo amor de Deus, Deus me livre de fazer faculdade ali, não gostei das disciplinas que eu assisti a aula, quero voltar para matemática. E aí, assim, eu voltei, né, e passei a cursar o curso. Foi um curso, assim, meio que choque de realidade, porque você sai achando que vai estudar uma coisa, como se fosse a matéria de ensino médio, é outra coisa bem diferente. Então, quem entra para o curso de matemática sabe bem o que eu estou falando, mas você gosta. Eu acho que tem muita evasão os cursos de matemática por esse grande choque de realidade. Gostei muito do curso e fui desenhando a minha carreira profissional para a questão do ensino, né? Então, toda a minha parte de estudo e de pesquisa é relacionado ao ensino de matemática, né? O porquê se ensina, levantar questões a minha dissertação de mestrado fala sobre isso, por que frações, como se ensina frações. Então, assim,
pensar no porquê das coisas, né? E não só em ensinar e passar os procedimentos. Eu costumo dizer que acredito que matemática não é para alguns selecionados, matemática é para todo mundo, né? Então, assim, não existe aquilo, eu não tenho aptidão. Não, eu acho que todo mundo é capaz, só que acaba tendo experiências ruins, né? E aí acaba carregando por isso tudo. Então, como eu falei, acaba sendo meio que não é um mito, porque acaba sendo uma realidade, mas essa grande dificuldade das pessoas com a matemática. Então, eu vivi isso quanto adolescente, né, que eu tinha outros colegas com bastante dificuldade, via isso. E aí chego num curso que é de formação de professores e me deparo exatamente com uma professora que traz um olhar diferente, porque até então o que eu gostava da matemática era essa coisa bem cartesiana, é certo, é errado. E isso me trazia encantamento, porque eu sabia, se eu acertei, beleza, se eu errei, está errado. E aí, quando ela traz essa questão do ensino, em você pensar o porquê, em você, quando ela, por exemplo, propunha algumas questões, e a gente, lá nesse início, que o curso de formação de professores prepara a gente para o primário, né? Para dar aula lá do Fundamental 1. Ela traz questões do tipo assim, o resultado está errado, mas e o processo? E aí isso me despertou interesse em você pensar que essa matemática ela não é essa ciência exata, né? Como assim, é certo, é errado. A gente pode ter um errado que teve certo. E isso eu comecei a perceber exatamente ali no ensino médio, porque tive esse contato com essa professora que trazia essas questões da gente se questionar sobre. Com a experiência com os alunos propriamente, né, depois de formada, fui vendo cada vez mais, porque acaba você sair da faculdade, assim, você entra na sala de aula, parece assim, gente, não me prepararam para isso aqui. E aí você vai pegando um jeito do negócio, né? E aí, como toda boa professora que inicia numa escola, pega o 6º ano. E aí eu fiquei um bom tempo dando aula para o 6º ano, mas isso me traz uma bagagem assim, enorme, né? Porque é você lidar com a transição de faixa etária que eles estão, lidar com a transição de segmento e lidar também com uma transição cognitiva, né? Que é de percepção do concreto para o abstrato, e a matemática tem esse papel, né? De lidar com essas habilidades, nessa transição. E ficar encantada de pensar assim, poxa, um aluno errou isso aqui, mas olha só como é que ele pensou. E aí, o que ele pensou de errado aqui? Foi em que etapa desse raciocínio que levou ele ao erro? E aí, essas reflexões de uma experiência da sala de aula é que me deu mais vontade de aprofundar os estudos em relação ao ensino propriamente. Acho que isso as faculdades não dão para a gente, né? E aí por isso que a gente precisa cada vez mais ir para a formação continuada. Aí fui fazer uma pós-graduação. Aí essa pós eu também fiz na UF, que era uma pós de formação de professores do Estado, que eram professores da rede estadual que poderiam fazer. E aí a gente tinha tipo um laboratório mesmo, né? E aí sobre vários assuntos, e aí a gente se perguntava o porquê das coisas. E aí cada vez mais fui me encantando com isso, até que no mestrado optei para... E aí fui para uma área específica, não foi no caso do ensino de frações, para a gente pensar sobre. Então, e eu acho que um dos caminhos de se romper com essa ideia de que matemática é só para os superdotados, matemática é difícil de aprender, é você olhar os processos e não você olhar os resultados. E aí essa professora lá atrás, lá na década de 90, fez um diferencial na minha vida, inclusive da escolha profissional, e eu acho que o professor de matemática ele tem essa obrigação, sabe, de
não estimular o cara a ser da área de matemática, mas estimular ele que ele pode. Se ele quiser seguir a área de matemática, a área de exatos, beleza, mas não vai ser aquele bicho de 7 cabeças, né? Até porque eu acho que a gente vem historicamente de um contexto em que a matemática era punição, o cara, para ficar de castigo, passa não sei quantas contas para ele. Então, assim, historicamente, né, a gente tem a matemática como uma punição escolar. E aí tudo isso veio rompendo. Então, assim, até hoje eu amo estudar essa questão do processo. O que acontece até chegar ao resultado? O porquê das coisas, né? Você comentou que fez sua formação na UF, né? E aí eu queria abrir um espacinho aqui para você, caso você queira relatar algo desse processo. É claro que a graduação, a formação, a pós-graduação mesmo, é um período muito longo, mas dentro da experiência que você tem hoje no Coluna, tem algo dessa formação na UF que você acha que seria bacana de relatar aqui, de trazer para essa conversa? Eu costumo dizer que eu sou grata de conseguir devolver aquilo que eu recebi, né? Então, assim, a minha felicidade maior em ter passado num concurso da UF, claro que almejava fazer um concurso público, mas mais do que isso, ser da UF traz uma outra importância, né? E hoje, tá, como colega de trabalho de pessoas que fizeram parte da minha formação, isso é fantástico. Primeiro que estar numa universidade pública, ela já traz algumas ampliações de visão da gente de mundo, né? Então, isso a UF trouxe, o próprio contato com literaturas diversas. Então, isso, o meio acadêmico e as universidades públicas, de modo geral, trazem. E eu acho que isso é um ganho enorme, né? Essa diversidade acadêmica, né? Mas e de visão científica mesmo, de você olhar artigos, eu nunca tinha pensado nisso. Então, eu acho que isso é importante para a formação. A UF, assim, o curso que eu fiz propriamente, ele já sofreu bastante alterações, do curso que eu fiz até o curso que tem hoje. Por exemplo, hoje existe um programa chamado PIBID, né, que é de iniciação à docência. Tem agora, mais recente, o PERP, que é de residência pedagógica. Tudo isso vai melhorando a formação daquele que é o licenciando. Eu já peguei um curso de matemática que tinha muito mais voltado para quem queria ser bacharel. E aí você poucas referências de professores com um viés voltado para o ensino, né? Então, isso eu acho que é uma mudança muito boa que teve no curso da UF. Essa percepção do porquê ensinar, como ensinar, infelizmente não é na faculdade que eu tive, mas na prática, lá com os meus alunos, e aí você vê assim, poxa, o que está dando errado aqui? E aí você começa a se perguntar. Dessa minha formação, eu trago essa coisa do ser pesquisador, né? Que eu acho que a universidade traz, e essas mudanças que eu vejo como positivo, né? Que eu não tive na minha formação, mas hoje estão implementadas. E claro que eu acho que essa base, né, que possibilitou eu fazer concurso, ser aprovada. Sem essa base acadêmica, acho que seria bem difícil, né? Quando saí da graduação, comecei a atuar em colégio particular, e aí fui exatamente trabalhar em Macaé, nesse colégio particular que eu fui aluna, também que foi um outro processo muito legal de voltar como colega de trabalho de quem tinha sido meus professores. E aí, nessa escola, que eu atuei lá por 10 anos, que é o colégio chamado Castelo, em Macaé, lá eu tive uma coordenadora que, assim, foi maravilhosa, porque ela abria as portas e ela viu uma jovem recém-formada, cheia de ideias, borbulhando na cabeça, e abriu o espaço para aplicar isso.
E aí foi fantástico, porque assim, foi um certo laboratório, né? Então, devo muito esse espaço a essa escola, que tudo que eu pensava em fazer ali, eu conseguia executar. Passei pelas redes municipal, né, de Macaé, não foi uma experiência boa. A rede municipal lá eu tive bastante dificuldade, porque fui parar em escolas muito periféricas, então de muita dificuldade de trabalho. E aí, na época, eu estava exatamente, tinha recém ganhado meu filho mais novo, e aí eu optei até por sair, exonerar. Na época, muitos colegas, você é louca, não sei o quê, mas achei por bem sair da rede municipal de Macaé e trabalhava na rede estadual de Macaé também, na rede estadual do estado do Rio, mas em Macaé, né? Tive boas experiências lá, como toda rede estadual. Se você é professor de matemática, mas tem falta física, você assume física também. E quando eu mudei para Friburgo, quando o Vinícius foi para a UF em 2010, e aí fui para um colégio estadual em Friburgo, que também foi muito bom esse colégio estadual, que aí eu passei por uma outra experiência, né, de ter um apoio, a direção também apoiava, eu falo que apoiava minhas maluquices de matemática, e a gente implementou várias coisas lá também na escola que foram um resultado positivo. E aí eu estava exatamente morando em Macaé, quando eu fiz o concurso, não tinha muita noção do que era um colégio universitário, nem sabia que a UF tinha um colégio universitário, na verdade, né? E aí foi por um acaso que essa coisa assim de estar. Eu estava exatamente terminando o meu mestrado e procurando assim, poxa, o que eu vou fazer? Eu queria fazer algum concurso, e aí o meu marido olhando a página da UF, tem um concurso aqui para a escola de aplicação da UF, você não quer fazer? Eu falei assim, bora fazer. E aí me inscrevi lá nos 45 do segundo tempo para fazer esse concurso do colégio universitário, né? Falando sobre essa parte assim profissional, me fez lembrar uma coisa que é até engraçada. Assim que eu ainda estava fazendo faculdade, estava assim nos últimos períodos, aquela coisa de perrengue de universitário, você precisa ganhar dinheiro para continuar fazendo, e eu queria continuar fazendo o bacharelado, mas aí meus pais pressionando, porque eu morava fora. Aí eu comecei a dar em aula numa escola em São Gonçalo, que aceitava só universitários para dar aula, porque pagava baratinho. Gente, na época, era assim, você dava aula, eu passava lá de 7 às 10 dando aula, e eu recebia o dinheiro no final do dia. Eram R$3. Você dava, terminava ali aquela noite, R$3, pagava, e aí era um e pouquinho ia para passagem, e o que me sobrava era mais um e pouco. Mas foi fantástico, porque eu dava aula só para pessoas mais velhas. Eu ali com 22, 23 anos, e dei aula para pessoas assim, de 60 anos, 50 e poucos anos. E foi uma relação assim, muito gostosa também, das pessoas mais velhas estarem sedentas, né? Porque era um curso de EJA, por conhecimento, e elas ali te escutando. Então, assim, eu lembrei dessa experiência aqui, que também foi muito legal, assim. O Colune é uma escola que surge em 2007, a princípio com um convênio com o governo do estado, que cede o espaço físico, mas cede com um combinado, né, com uma condição. A universidade assumiu os alunos que ali estavam, e os professores que desejassem continuar ali trabalhando, eles continuariam, mas com seu vínculo na rede estadual. Então, seria tipo uma coisa mista, né? E aí, assim, a UF concordou, né, com isso, assumiu, e o que era uma escola apenas de ensino fundamental 1. Então, quando a UF assume, é apenas uma escola de 1º ao 5º ano, com a ideia de, a cada ano, ir
aumentando uma turma até ter o ensino médio, né? E assim foi feito. E aí, em 2007, abre a primeira turma de 6º ano, e aí a primeira formatura do Colune acontece em 2013, né, de ensino médio. E eu entro no Colune em 2014. Eu e a grande maioria dos professores. Então, eu dei essa introduçãozinha para entender que você vê, o colégio é formado em 2007, nessa perspectiva de ir aumentando uma turma a cada ano, mas sem professores. Tinha um grupo com uma vontade muito grande de fazer acontecer, de acreditar, né, nesse espaço como um espaço potencial para a própria universidade, mas sem as condições de ter os professores. Tinha muito concurso para substituto, que aí conseguia alguns códigos de vaga para fazer substituto. Tinha um contrato que era por bolsa, pela Fundação Euclides da Cunha, para os professores também atuarem. Então, em 2013, se forma a primeira turma de ensino médio do Colune. E é em 2013 que se abre o primeiro concurso para professores efetivos do Colune. Então, a gente assume, fomos ao total, foram 25 professores assumindo em janeiro, ali, final de janeiro, início de fevereiro de 2014. E aí entra essa leva de professores que hoje forma a grande parte, né, do corpo docente do Colune. É importante frisar isso, porque, assim, é um longo período sem professor efetivo, né? Tinham pouquíssimos, se não me engano, eram 4 ou 5 professores efetivos que tinham vindo de outras redes, tinha professor redistribuído do Pedro II, que estava no Colune, tinha professores também do magistério superior que supriram algumas aulas ali no Colune, mas a grande maioria por esse contrato ou substituto, né? E aí chega essa grande leva de professores em 2014 e começa a pensar, vamos supor assim, o próprio projeto político-pedagógico da escola. Esse é um documento que ele iniciou sua construção em 2015, logo depois daquela grande greve, não sei se vocês já estavam na UF. Aí, quando a gente retorna dessa grande greve, a gente starta essa questão do próprio projeto político-pedagógico, e aí ele está em construção ainda. Ele ainda é um documento que não está finalizado, né? Por várias questões. E aí a gente tem questões também de cunho pedagógico e de cunho político dentro da própria universidade. A gente tem muito apoio da nossa reitoria, né? A reitoria anterior também apoiou bastante, porque, assim, conseguir um concurso como esse, né, que entraram 25 professores de uma vez, não é simples de se conseguir. Então, assim, eu vejo um apoio muito grande da universidade. O colégio universitário, ele, quando surge em 2007, é interessante também marcar que a creche universitária já existia. A creche, ela é de 97, 98, por ali. A creche já existia, mas a creche, quando foi fundada, ela era para amparar alunos e funcionários. Então, quem usava ali a creche eram os filhos de alunos e funcionários. Quando o colégio começou com a questão do sorteio, em 2007, a creche também passou a não só ter os filhos de funcionários, mas a ser sorteio também. Mas eram sorteios independentes, o sorteio da creche e o sorteio do Colune. Inclusive, com esses sorteios diferentes, os alunos não migravam para o Colune. Você fazia o sorteio da creche, aí chegava lá na turma 4, você, para ir para o Colune, você tinha que passar por um novo sorteio. Quando foi em 2016, houve a junção.
E aí deixou de ter essa questão da creche e o Colune. Passou a ter o colégio universitário, indo desde a educação infantil até o ensino médio. Então, são alguns marcos, né, que eu acho que aconteceram aí no Colune importante de ser falado. E aí a gente está agora esperando esse outro grande marco, né, que vai ser a gente se tornar uma unidade acadêmica. E aí, por alguns aspectos. Porque politicamente a gente acaba sendo mais visto. O outro ponto a gente também, como um colégio, poder ter assento nos fóruns deliberativos da universidade, né? Que isso, como nós temos as nossas especificidades, trabalhamos, né? A gente trabalha, por exemplo, com alunos de 2 a 18 anos. É muito diferente de trabalhar com alunos adultos. Outra coisa, a gente tem uma presença de responsáveis muito grande. Então, quando a gente falar de aluno, a gente também fala de responsáveis. Então, assim, por exemplo, o nosso colegiado tem representação de responsáveis, né? Então, assim, quando a gente vê nesse contexto, assim, das especificidades que são bem diferentes, é importante a gente ter assento também nos conselhos deliberativos, pelo menos para a gente conseguir se colocar, expor, né, as nossas condições, as nossas necessidades, as demandas que vêm. A outra importância, uma importância assim mais interna, é que a gente vai poder fazer eleição. Até hoje, as direções são indicadas diretamente pelo reitor. Então, a gente vai passar por um processo eleitoral. Em 2019, foi finalzinho de 2018, o Charleston assumiu a direção sem uma eleição, mas com, vamos dizer, o apoio, né, de toda a comunidade. E aí eu estou na coordenação geral, que é como se fosse uma vice-direção. Exatamente por a gente não ter ainda essa organização de unidade, né? A gente não tem o título de direção e vice-direção, mas aí a gente tem direção geral e coordenação geral. E aí eu estou nesse papel hoje de coordenadora geral no Colune. E estamos ansiosos aí para vir essa eleição e aí passar por esse processo, né, para ter um representante eleito na nossa unidade. A escola, por ser uma escola nova, é uma escola em construção. Então, uma escola em construção, você tem muitos desafios, né? E quando você olha que esse primeiro grupo de professores chega em 2014, e hoje a gente, em 2021, com uma pandemia aí de quase 2 anos no meio, é pouco tempo para se construir uma identidade. Então, assim, hoje a gente tem um grande desafio que é criar essa identidade do Colune. Qual a nossa linha pedagógica, quais são as nossas escolhas, qual é o nosso papel dentro dessa universidade. E a gente é um grupo muito plural, diversos professores com seus pensamentos diferentes. Então, assim, tá nessa coordenação e pensar, né, nessa organização, ela não é um papel simples, mas estamos caminhando. Né? Eu acho que uma grande mudança que a gente fez em 2019 foi pensar numa organização por comissões na escola, coisa que não existia, e isso avançou muita coisa na parte organizacional e burocrática da instituição, que a gente precisa ter, né? A gente consegue ter um estágio hoje super articulado com a própria prática discente, né, que é importante. O próprio Colune tem um assento dentro do fórum das licenciaturas, isso também é uma coisa muito legal, né, porque não adianta a gente só ser depósito de estagiários, mas a gente é tão universidade quanto os cursos de graduação.
só que com papéis diferentes. Um é o papel da formação acadêmica, o outro papel é da formação na prática. Então, por isso essa articulação ser tão importante. Quais seriam as diferenças entre essa coordenação geral e as coordenações de segmento, né, em relação às práticas pedagógicas? E aí também queria saber se existe isso, se existe essa divisão, né, no Colune atualmente. Isso, existe sim. Existe sim. O que seria o papel assim, de uma coordenação geral? A coordenação geral, ela vê um aspecto pedagógico misturado com administrativo, que se eu posso assim dizer. Ela faz articulações pedagógico-administrativas, né, da escola como um todo. E as coordenações de segmento, elas se focam apenas na questão pedagógica. Então, a gente tem as coordenações de cada um dos segmentos. Então, a gente tem coordenação da educação infantil, coordenação do Fundamental 1 e coordenação do Fundamental 2 e médio. Por que isso? Porque a gente entende também que são segmentos com especificidades completamente diferentes. E aí a gente tem uma comissão de ensino que articula os 3 segmentos e que a direção também faz parte. E eu fui coordenadora de segmento, né? Então, eu entrei em 2014, e aí em 2015 eu virei coordenadora de segmento, e fui coordenadora de segmento 15, 16, 17. E aí agora voltei em 2019 como coordenadora geral. Então, eu sei da importância de estar lá na coordenação de segmento, que também tem bastante trabalho. Eu vejo como até bem articulado. A gente tem algumas parcerias que já são parcerias, assim, de certa forma, consolidadas, né? Uma delas é com a Faculdade de Nutrição, que desenvolve alguns projetos, tanto na educação infantil quanto no Colune Grande, como a gente costuma falar. A gente tem parceria com a própria Faculdade de Odontologia, que os trotes culturais deles sempre são aplicados no Colune. A gente é muito articulado, né, como eu falei, com as licenciaturas, porque a gente tem esse contato direto com a divisão de prática discente, né, e aí articula as PPEs, né, que são os estágios, né, supervisionados. A gente recebe um volume, em média, anual, de 200 a 300 estudantes de licenciatura no Colune. E fora que outros... Isso são articulações que a gente já tem fixas, né? Vamos assim dizer. Mas a gente é procurado por vários outros departamentos e a gente tem um espaço muito aberto para desenvolver. A gente fez um projeto com a professora Luciana Salgado, que é da informática, para um projeto de inclusão para meninas nas ciências. A gente tem uma relação que é muito importante para os nossos alunos, que é com as relações internacionais, né, o setor de relações internacionais, que oferece cursos de idiomas gratuitamente para os nossos alunos. Outra parceria que a gente tem, por exemplo, é com os esportes, né, dos alunos, que eles usam o nosso espaço para fazer os treinos. Então, a gente cede, né, o espaço lá para ter os treinos das... esqueci o nome que se dá, essas equipes, né? Tem um nome que se dá para essas equipes que representam a UF. Atléticas. As atléticas, isso. As atléticas. Aí, e o nosso espaço lá é disputadíssimo. Fala uma outra relação importante que a gente tem, não diretamente com departamentos da universidade, mas com a universidade em si, é que a gente tem um programa de pesquisa chamado PIBIQuinho. É um programa específico para pesquisa de estudantes do ensino fundamental e médio. Uma questão que eu não posso deixar de falar quanto professora é a condição nossa de professores, né? Nós somos professor de dedicação exclusiva e conseguimos nos dedicar
ali, os projetos dali. Então, são professores fincados, né, no tripé ensino, pesquisa e extensão, e não tem como eu não destacar isso como o grande diferencial do nosso colégio em relação aos outros colégios de rede pública. A questão de infraestrutura, também a gente tem mais recursos, né, do que outras instituições públicas. Quanto à questão do ensino, os alunos, eles têm oportunidade de estarem vinculados a essa questão mais acadêmica. Uma outra diferença é a nossa autonomia pedagógica, e quando você tem autonomia pedagógica, você consegue inovar muito mais, né? Você não está ali amarrado. A gente erra também, mas tem muito mais possibilidade de testagem, então os acertos vêm, porque errar também faz parte. E a questão do aluno, a gente tem hoje um aluno que passa 7h30 na escola, né? Então, é difícil você ver uma escola pública com esse atendimento de 7h30 diária, com 4 refeições, fora que a gente rebola, mas a gente não tem falta de professor. Que, infelizmente, quando às vezes a gente recebe alunos de outras redes, né, públicas, assim, eu estou 3 anos sem professor de matemática, fiquei esse ano sem professor de geografia. Então, esse também não tem sido a nossa realidade. A gente faz uma busca ativa, né? Primeiro que o ano que é de término, a gente, quando sai resultado de Enem, a gente já faz aquela busca ativa. Fulano, liga, e aí, passou para onde, está onde? Então, isso já faz parte da política da escola, a gente fazer essa busca ativa para saber, né, para onde eles foram. A gente tem, em média, aí, passando de primeira, 40%, 50% dos nossos alunos entram para universidades públicas. A nossa escola é bem peculiar em relação a outras escolas até do porte federal, que o nosso acesso é por sorteio público. Nós não temos prova de nivelamento. Como algumas outras escolas federais têm prova, né, para ter acesso. Por que eu estou enfatizando isso para responder a sua pergunta? Porque a gente tem um grande número de alunos, né, que são das comunidades. Então, a gente tem alunos que têm poder aquisitivo bem baixo. A gente chegou a fazer uma pesquisa, a gente tem mais de 50% dos nossos alunos, as famílias ganham até 3 salários mínimos, né? Então, é um número ainda muito significativo, né? E a gente tem famílias, sim, que tem na escola, né, como esse lugar de suporte para a sua alimentação. Não à toa, a gente, desde que a escola está fechada, né, a gente fechou, o que eu quero dizer, suspendeu as aulas. Suspendeu as aulas no dia 16 de março, no dia 12 de abril, a gente estava fazendo a primeira entrega de cestas básicas com os alimentos, né, da merenda escolar, e entregamos até hoje. Nós já passamos de 10 toneladas de alimentos entregues às famílias. Então, todo mês, a gente faz uma entrega da cesta básica. E com o avançar da pandemia, o maior número de desemprego também, né, que isso afetou o país, e quem dirá, a nossa escola também foi afetada. As famílias foram cada vez mais consumindo. Hoje, a gente tem cerca de 85% das famílias pegando a cesta básica. A gente já tem começado a planejar quais seriam as nossas condições de um retorno presencial, por uma certa demanda também das famílias, nesse sentido, da escola quanto local de seguro para deixar as crianças, né? Em especial lá na educação infantil, que os pais saem para trabalhar e tem esse local seguro, tanto para
acolhimento, quanto também para alimentação. A gente, inclusive, firmou uma parceria com a própria Prefeitura de Niterói. Nós temos cerca de 50 famílias que, além da nossa cesta, recebem o benefício da Prefeitura. Para além dessa questão mais socioeconômica, né, a gente também tem uma relação muito aberta com as famílias para as discussões pedagógicas. É aquela questão assim, você não vai agradar a todos, nem Jesus Cristo, quando veio, agradou a todo mundo, mas a gente se considera uma escola muito democrática em relação às decisões que a gente toma. Não é a direção que chega e diz assim, é assim que vai ser feito. Né? Não funcionamos dessa maneira. A direção, quando tem as propostas, apresenta e elas são votadas. O desafio, né, ele foi imposto a todo mundo e, ao mesmo tempo, num país que demorou a reconhecer, né, toda essa situação, a gravidade. Eu até me pergunto se ainda hoje se reconhece da maneira que deveria reconhecer. O que a gente tinha era um cenário, né, que a gente, de certa forma, desconhecia. Então, 16 de fevereiro, a gente suspendeu as aulas por 15 dias. 16 de fevereiro, não, 16 de março, suspendemos por 15 dias. Achávamos, né, que daria ali. E aí, logo, a própria universidade, já um pouco mais à frente, colocou, né, por tempo indeterminado, e aí a gente também. E aí, ficamos ali, principalmente ali o final de março e o mês de abril, nos perguntando o que fazer. O que fazer, porque a gente também tinha uma convicção muito grande de que não dava para fazer educação básica à distância, em especial num momento político em que a gente vive de incentivo a homeschooling, né? Por exemplo, quando a gente tem aí um movimento do Escola Sem Partido, que acha que a gente doutrina os alunos, então tem um certo policiamento e cerceamento do fazer pedagógico. Então, estávamos nesse dilema. Quando foi em maio, a gente fez uma plenária docente e falamos, olha, precisamos ter algum contato com esses alunos, porque entendemos também que perder o vínculo com eles seria um ato maléfico, né, para a relação institucional e para os alunos, porque o vínculo te traz pertencimento também. Imagina se lá atrás a gente não tivesse tido essa visão, a gente teria hoje alunos que já nem saberiam o que seria colônia. E aí a gente inicia no dia 25 de maio, a gente inaugura um site chamado Quarentune, que é o nosso ambiente em que a gente começou a fazer essa manutenção de vínculos. Então, assim, não tinha nenhuma obrigatoriedade, não tinha nenhuma regularidade, a gente sabia que a gente não queria nada disciplinarizado, né, para ficar aparecendo assim, tem português, mas não tem matemática, tem história, mas não tem geografia. Então, é um espaço que até depois eu convido vocês a visitarem, e aí a gente também abriu um perfil no Instagram, né, também é Quarentune UF, para estabelecer esses vínculos. E foi passando, né, isso em 25 de maio, e a gente achando que a pandemia ia acabar. Quando, então, a perspectiva era de não retorno, né, no segundo semestre de 2020, e aí, em julho, a gente estabelece que a gente teria uma coisa sistematizada. A gente manteria aquele mesmo local, né, o Quarentune, não iríamos fazer o que grandes redes estavam fazendo, de adoção de plataforma A ou B, C, mas fomos nós mesmos que botamos a mão na massa e construímos um site, né, e foi montado um grupo, né, um GT de trabalho para construção desse site.
o qual eu era presidente até desse grupo de trabalho. Aí, em agosto, a diferença foi que a gente começou a contar as horas letivas. Então, passou a ter encontros síncronos, regular com os alunos, e aí foi adaptado para cada faixa etária. O Fundamental 1, por exemplo, são 2 encontros por semana, as demais turmas eram 1 hora só por dia. A educação infantil não tinha nenhum contato regular pelo encontro síncrono, eles marcavam esporadicamente, né, esses encontros, quando tinham necessidade de ter esse vínculo com as crianças. E aí foi estruturado uma organização pedagógica para contar as 800 horas letivas que o parecer do CNE nos colocou. E aí a gente fez essa contagem de horas letivas e terminamos o ano letivo de 2020 em fevereiro desse ano. E, novamente, né, nos vimos que a pandemia não estava para acabar, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem uma responsabilidade com a defasagem dos conteúdos. Porque não há como eu chegar aqui e falar que não tem defasagem de conteúdo, né? Isso seria demagogo da minha parte. O nosso principal objetivo naquele momento era manter a questão dos vínculos, né? Dar esse atendimento socioemocional para os nossos estudantes. As nossas orientadoras educacionais passaram a trabalhar, eu falo com elas, 24 horas por dia, porque a gente instituiu, né, um grupo de WhatsApp em que elas atendiam esses alunos, e aí a qualquer hora, e aí a gente teve muitos casos de depressão, casos de dificuldade mesmo de estar nesse ambiente familiar, e aí de colocar aqui a questão social, né, que impera, que às vezes você está dentro, você só tem um cômodo dentro da casa. Então, você imagina a família, de repente, ter que ficar confinada e só tem um cômodo dentro da casa. Então, assim, passamos por essa questão toda e passamos também por uma certa pressão dos responsáveis. Olha, já foi um ano letivo. O que vai ser para 2021? E aí, em fevereiro, a gente fez uma reestrutura na nossa normativa pedagógica. E aí, para os maiores, a gente saiu, assim, desse espaço Quarentune, e aí instauramos o Google Classroom, e aí voltamos a ter as disciplinas separadas, aumentamos o horário dos encontros síncronos, e aí esses passos são passos que a gente foi fazendo com, eu posso dizer hoje assim, com responsabilidade, né? Porque a gente sabia que não dava para fazer o ideal, mas fomos aperfeiçoando o que era possível e necessário ser feito. A própria educação infantil passou a ter um atendimento diário, né, com as crianças, por encontro síncrono, nada presencial ainda, para essa manutenção de vínculos ainda. Para nossa surpresa, a gente teve poucos alunos evadidos. Então, hoje eu poderia te dizer assim, 2 alunos realmente saíram da escola, né, no universo de 408, pelas questões pedagógicas da escola. E tivemos outras, foram cerca de 5 transferências, por questões sociais, no sentido de, diante da pandemia, mudaram de estado, mudaram de cidade. Então, eu acho que essa questão da evasão por conta da pandemia, ela foi muito baixa perante outras redes que a gente observa que os alunos realmente evadiram por desmotivação, né? Mas a gente aqui tem uma psicóloga que também faz a busca ativa, né, desses alunos que estão sumidos, e a própria orientação educacional, que eu falo, quase carrega no colo, para realmente eles não estarem desamparados, e são, assim, diversos os motivos. Não sei se você vai fazer a pergunta agora, mas, assim, estamos exatamente no momento começando a esboçar um plano de retorno, possivelmente para a segunda quinzena de outubro, mas estamos começando a desenhar esse cenário
E se houver as condições, né, necessárias para esse momento, talvez na segunda quinzena de outubro a gente comece a fazer essa retomada escalonada, com todos os cuidados que precisam serem feitos. Primeiro, eu quero deixar o recado assim para a nossa universidade, né, que eu acho que é ela permanecer firme e resistente nos propósitos de defesa da ciência, né, de defesa do que é público, do que é de qualidade e de defesa da própria educação, né? E, infelizmente, a gente hoje precisa estar se posicionando de qual lado estamos, né? E eu acho que a nossa universidade tem feito isso com clareza, com transparência, então deixar esse recado para que realmente não perca essa essência. Nós somos uma universidade que é pública, que é em defesa da vida, que é em defesa da ciência, e não vai abrir mão disso. E que a educação é prioridade. Para o nosso querido Colune, deixo aqui um abraço, sim, grande. Quero dizer para todos, né, que são da comunidade Colune, que estejam nos assistindo depois, que a gente está ansioso para estarmos todos juntos novamente, né, porque o Colune é uma segunda casa, então está fazendo falta. Eu falo que a gente passa mais tempo lá do que com as nossas famílias, porque se tirar o tempo que nós estamos dormindo, que são aí de 8, 9 horas, o tempo útil todo é na escola. Então, está fazendo muita falta, está fazendo falta para os alunos, está fazendo falta para a gente. Então, que isso passe logo e que a gente, em breve, possa estar junto. Não vou dizer que em breve estarmos abraçados, porque eu acho que essa não vai ser uma realidade, e para não criar aquela expectativa frustrada de quando nos vermos. Mas só de nos vermos, de dar aquela cotoveladinha, assim, já vai ser um grande avanço, né, de estarmos juntos. E para vocês do café, um beijo, um abraço, muito obrigada pelo convite, pela iniciativa, pelo projeto de divulgar o UF para UF, isso eu acho que é imprescindível, né? E que realmente esses canais de comunicação cheguem a outras pessoas, e muito sucesso aí para o projeto, e contem com o Colune para o que vocês precisarem.